Oi, gente. Hoje eu gostaria de falar sobre estudos e trabalho. Eu vi um vídeo no TikTok, claro, era meme também, eu acredito, mas o menino perguntava assim: e agora? Eu não tenho pais para pagar minha faculdade, eu sobrevivo, eu estudo, o que que eu faço? E eu até comentei no vídeo dele, e eu gostaria de falar sobre o que eu comentei. Na minha época, na minha educação que eu recebi, meus pais sempre incentivaram eu a estudar. Então era como se fosse assim, para o meu padrão de vida, que eu era muito pobre, eu só poderia crescer na vida se eu estudasse, lógico. E tem sentido isso, lógico. Mas o que aconteceu? Eu fui em busca de estudar. Primeiro eu tive que trabalhar, né? Porque meus pais se separaram. Eu fui morar com a minha avó, minha mãe também. Mas a minha mãe teve que voltar a cuidar da minha irmã que sofreu um acidente, enfim. E eu comecei a trabalhar. E eu estava muito entediada só trabalhando. Eu sentia falta porque você passa anos da tua vida indo pra escola e eu sempre gostei, assim, de sentir que estava crescendo, que eu estava agregando algo na minha vida, né, um conhecimento. E aí eu voltei pra minha cidade que eu morava. Morei com minha irmã, morei com amiga e depois acabei morando com meu pai novamente, assim, digamos, porque eu não gostava dele, então eu relutava, mas foi um momento importante pra gente, assim, se perdoar e se resolver. E aí, pra mim voltar, eu queria muito estudar. Onde eu morava, onde eu tinha ido morar, que era Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, se eu fosse fazer faculdade, inclusive era muito mais caro a faculdade lá. Eu lembro que na época era 1.000 e pouco a mensalidade da faculdade de jornalismo, que é o que eu queria fazer. E lá onde eu morava, tipo, era bem mais barato, era um pouco mais da metade disso, se eu fosse fazer isso, mas lógico que eu não poderia. E aí meu pai me falou sobre o curso de administração na época, que existia um programa de estágio, que aí eu já conseguia fazer o estágio, pagar minha faculdade e fazer a faculdade. E você trabalha poucas horas no estágio, então era a oportunidade perfeita. E beleza, só que com o tempo eu passei em um estágio, fazia a faculdade. Com o tempo eu senti a necessidade, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Meu pai foi embora depois e eu tinha que morar com amigas, tinha que dividir apartamento com 3 pessoas. E aí eu nunca podia comprar roupa, e sempre é uma coisa faltando, né? Me embolava pra pagar a faculdade também. Por mais que era um curso mais barato, né? Bem mais barato, mas mesmo assim, né? Um estágio não vai. Aí acabei pegando emprego, mudando de emprego. E qual é o meu conselho hoje, pros dias atuais que vivemos hoje? Depois, com o tempo, eu consegui terminar a faculdade. Depois, com o tempo, eu queria aprender inglês. Fui atrás de aprender inglês. E mesmo assim, eu não consegui crescer. Eu tive muitas decepções, assim, no mundo corporativo. Eu trabalhei como administradora, mas não recebi o salário de administradora. Então, a realidade, ela é cruel. E para nós que somos pessoas mais sensíveis, mais emotivas, mais sonhadoras, destrói muito a gente. E o que acontece? Depois que eu conheci meu marido e eu vi a diferença entre a minha vida profissional e a dele, antes de ter filhos, assim, a nossa vida normal, é gritante, porque ele desde novo ele sabia o que ele queria para começar, e ele já estudava o que ele queria. E mesmo que ele não ia bem na escola, que ele nunca foi bem na escola, porque ele nunca foi tratado do TDAH, os pais dele nunca trataram do TDAH, na competência dele de trabalho ele sempre foi bem. Porque ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele ia ser recompensado. E a área dele é uma área que é uma boa recompensa para quem vai atrás, digamos assim, que é a área de tecnologia. Então, o meu conselho é, tudo bem, eu tava falando com meu tio sobre isso. Eu sei, quando eu era mais nova, eu também era assim, do time. Você tem que gostar do que você faz. E isso é bom, isso é muito bom. Aí tem o outro time que ele disse que a sobrinha dele falou, a outra sobrinha dele falou pra ele: não, você precisa ganhar dinheiro pra prima dela. E eu entendo os dois lados, e eu também acho que tem que ser uma combinação dos dois. Então, assim, se você tiver alguma coisa que você ame muito e que você já faz renda com isso, que ótimo. Aí você só vai estudar mais, às vezes não estudar aqui, tipo assim, alguma coisa artística. Não vou estudar artes, mas eu vou aprimorar como que eu faço para isso se tornar lucrativo para mim. Como que eu faço para que as pessoas vejam valor? Então, eu vou estudar marketing, eu vou estudar vendas, eu vou estudar algo que eu consiga ver valor, eu vou estudar
fazer cursos disso, empreendedorismo, vou estudar como multiplicar o dinheiro disso, né? Mas se você não tem, não fique parado. Ache uma área que talvez seja mais fácil para você e que seja uma área que crie renda para você. Porque não adianta você, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu vou ficar ali vendendo na loja. Se você não tem ambição, beleza. A gente vai precisar das pessoas que vendem na loja e sempre fiquem vendendo na loja. Só que se você tem ambição e você quer crescer na vida, você vai precisar, você pode começar numa loja. Mas você vai ter que pensar no que eu posso fazer para mim crescer aqui, qual loja que eu quero trabalhar, qual que é o meu futuro, o que eu posso fazer para crescer nisso. Então, assim, os planos têm que estar de acordo com a realidade, porque a realidade hoje é muita gente com faculdade, porque, graças a Deus, a educação se tornou mais acessível, entre aspas, mas muita gente com formação, e aí, bem no fim, a concorrência é alta, e o que você se destaca das outras pessoas? Ou se você escolher uma área muito ruim, você vai conseguir ganhar dinheiro se você quer ganhar dinheiro? Ou você vai conseguir só se manter? E se pra você só isso tá bom, beleza? Eu não sou do time, todo mundo tem que ficar milionário. Eu não sou. Porque não faz sentido isso. Se todo mundo for milionário, não vai, as coisas não vão funcionar. Quem que vai limpar? Quem que vai fazer os corre? Não. Mas, e atualmente, inclusive, não estou, pela primeira vez, não estou estudando nem trabalhando. Porque geralmente, se eu não tô trabalhando, tô estudando. Porque eu estou tentando me entender melhor, né? Aonde que eu seria. E porque eu tenho essa opção agora. Porque agora eu estou com meus filhos, minha prioridade são os meus filhos. Mas, assim, é um conselho que eu vejo das pessoas, principalmente as pessoas mais novas, que querem muito estudar. Não vale a pena. Se você não tiver alguém para te sustentar, não vale a pena você começar a fazer na faculdade, porque o teu dinheiro vai tudo na faculdade, o que você vai ter de dinheiro? Então, vale mais a pena, se você não tem dinheiro e você precisa se sustentar, você se sustentar, guardar um dinheirinho e começar a pensar outras formas de melhorar esse ganho. Um curso profissionalizante, uma área que você consiga um emprego melhor. Ou, em alguns casos, algumas pessoas que, não sou tão inteligente, se sentem assim. Então, vai fazer um segundo emprego, vai fazer uma segunda renda. Do que você investir todo o seu dinheiro na faculdade e depois a faculdade não vai te trazer aquele dinheiro instantâneo para você, porque não é fácil. E por que existe vários advogados, engenheiros por aí, sem emprego ou trabalhando em outra área? Aqui em Balneário você vê muito. Um monte de gente com faculdade trabalhando de corretor. Por quê? Porque eles viram que aqui é o que dá dinheiro e é o que tem mais oportunidade para eles crescerem. Mais rápido, quem sabe? Entende? Então é isso que eu tô falando. Depende muito do que você quer. Mas o ideal é que você, se você precisa se sustentar primeiro, se sustente, guarde o dinheiro e pense em uma forma de ganhar dinheiro mais rápido e talvez mais pra frente, quando você estiver estável e, eu tenho dinheiro pra investir isso agora. Sempre foi meu sonho ser psicólogo. Então agora você paga a sua faculdade de psicólogo e você não precisa se preocupar com isso. Porque tá tudo organizado. Entendeu? Essa é o que eu entendo, o que eu vejo hoje, isso inclusive através do meu marido e do network que ele tem, que é muito grande, e das pessoas que eu conheço e da minha experiência de vida. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Se fizer sentido pra você, avisa aí e curte e segue para mais.